agradecendo ao Criador por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos hoje, agradecendo àqueles que vieram preparar esse ambiente, agradecendo àqueles que planejaram esse encontro muito antes de nós até imaginarmos esse planejamento, os mentores do movimento espírita dos Estados Unidos, do movimento espírita no Texas, alguns que conhecemos pessoalmente, alguns que visualizamos e que sabemos, aqueles que vieram preparar esse ambiente e os verdadeiros líderes desse trabalho, os mentores do Carlos, os mentores desse trabalho. Que os nossos corações e mentes estejam abertos e receptivos a essa mensagem da noite e que elas encontrem em nós solo fértil, que germinem, para que possamos, Pai, sair daqui hoje à noite mais determinados, mais fortes, mais inspirados por essas mensagens, para que possamos enfrentar os nossos desafios, os nossos obstáculos, desempenhando a nossa missão de uma maneira mais duradoura, mais efetiva. Não vendo nossos problemas como problemas, mas como desafios. Que o Senhor possa guiar o palestrante da noite e inspirá-lo para que essa reunião saia de acordo com o seu plano. Que essa reunião seja uma perfeita sintonia dos encarnados e desencarnados, dos mentores, e que todos nós estejamos num espírito de aprendizado. Muito obrigada, Pai, que assim seja. Obrigada a todos pela presença. Oi, querido, tudo bem? Oi. Gente, é uma alegria infinita estar aqui com vocês, meus amigos do coração. É uma emoção muito grande, indescritível. Nessa primeira reunião desse grupo aberto ao público, que se chama ASC. O nome desse grupo foi escolhido porque o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Foi o primeiro livro de perguntas e respostas do Espiritismo. Então a pergunta, ela tem uma importância muito grande. Então por isso o nome do grupo já fala dessa importância, né? Então o nome é Austin Study Kardec. E esse grupo é o organizador desse tour de palestras no Texas. São 4 palestras que o Carlos vai dar, já deu uma ontem em San Antônio, que foi a primeira palestra espírita dessa cidade. Foi um dia lindo, um dia de muita luz nessa cidade, desse grupo recém-formado, e foi uma noite linda. Queria compartilhar isso com vocês. Foi uma alegria muito grande, porque essas pessoas formaram esse grupo e estavam ontem sedentas dessa mensagem, e foi um dia maravilhoso. Então o primeiro dia foi ontem, essa é a segunda, amanhã nós vamos para Dallas e quinta-feira fechamos em Houston. Esse grupo é organizador desse tour e hoje nós estamos aqui. E o tema de hoje é a importância do estudo para o nosso progresso espiritual. O estudo é a base de tudo, tudo começa no estudo. Completa nas ações, nas nossas decisões, mas tudo começa no estudo. E por isso que o Carlos está aqui, porque ele é diretor da parte de estudo da Federação Espírita Brasileira. Então, ele é a pessoa mais indicada para falar sobre o estudo. Ele é o nosso convidado especial e eu queria falar para vocês sobre a nossa amizade. Nós nos conhecemos há 25 anos. Nós nos conhecemos em 1994, quando eu fui para o Congresso Mundial em Miami. Eu assisti uma palestra dele e era como se fosse assim, uma mesa da última ceia. Tinha um monte de gente e aquela pessoinha ali no meio.
nós dois éramos super jovens. Hoje nós estamos bem mais velhos. Bem mais jovens. Não, a gente, né? Aí eu vi aquela pessoa falando, eu falei, não, eu preciso falar com esse homem, né? Quando acabou a palestra, eu fui falar com ele. E aí eu cheguei perto dele e eu falei assim, você aceita ir pro Texas? Aí ele, aliás, eu já estou até contando o que você ia falar, não sei se você ia contar essa história, mas tudo bem. Quando eu chamei ele, eu vou até pular um pouco. Sei que 2 dias depois ele estava aqui dando palestra no Texas. E a gente começou, então, o primeiro grupo no Texas, em Houston, que tem 25 anos. O primeiro grupo, fincamos a bandeira de Kardec no Texas. E agora a gente está fazendo 25 anos desse dia. Então, a gente está comemorando. Hoje nós temos 6 grupos no Texas, depois disso. 6 grupos. É um orgulho a gente comemorar. O último foi San Antônio, que a gente fez palestra ontem. Então, a semana passada, ele deu 8 palestras em 7 dias. Longe da família, né? Acabou de ter uma neta, não posso deixar de mencionar isso, né? Eleonor. E aí, obrigado. Ele queria ter um break entre as 8 palestras em 7 dias e o Congresso Mundial, mas aí eu acho que eu não deixei, né? Porque aí teve o tour aqui. Eu falei, olha, você pode descansar aqui no Texas, que fica no meio da Flórida, e do Congresso Mundial. Você pode vir aqui para casa dos seus amigos fazer um break. Aí ele, seria muito bom. Eu falei, mas já que você vai estar aqui descansando, você pode dar uma palestra aqui. Aí ele, seria bom. Eu falei, mas já que você vai dar palestra aqui, por que não ir a Dallas? Aí ele, tá bom, Fernanda. Mas já que você vai a Dallas, tem Houston também. Tem Houston. Mas já que você vai dar palestra em Dallas, em Houston, em Austin, San Antônio fica só 45 minutos. Então, e faz menos de um mês que abriu um centro lá. Conclusão, ele não vai ter break desde 8 palestras em 7 dias até o Congresso Mundial. E está longe da família. Então, realmente, eu aprecio muito essa vinda sua aqui. E aí eu vou falar agora sobre a sua bio. Carlos Campetti é jornalista e palestrante internacional, diretor da FEB, coordenador de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB, presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. É médium, é autor de 4 livros sobre espiritismo e assuntos relacionados à mediunidade. Amigo de 25 anos, parceiro de trabalho e querido dessa comunidade de Austin. Já visitou o Grupo do Coração, Kardec Spiritist Group of Austin, em 2011 e 2014. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. É uma alegria imensa, uma gratidão infinita por você estar aqui hoje. Um grande prazer e uma honra você estar abrindo os trabalhos desse grupo aqui em Austin, o segundo grupo de Austin. Seja bem-vindo. Então, a gente começa essa reunião, dando a reunião por iniciada. O agradecimento é meu a todos vocês de nos receber aqui. É uma satisfação muito grande. A Fernanda me disse que ela tinha proposto fazer uma mesa redonda. E aí eu disse, então, Fernanda, vamos colocar logo o pessoal numa mesa redonda, não é? Roda de palestra. E ao invés de fazer uma roda de palestra, de conversa. Roda de conversa. Ao invés de fazer uma roda, começar falando sozinho, vamos já logo iniciar o nosso diálogo. Então a gente faz uma pequena introdução do assunto e a gente já começa a conversar, tá bem? Atendendo às dúvidas, os comentários que vocês quiserem fazer. Essa área de estudo é um dos nossos principais compromissos, desde que nós nos ligamos a um centro espírita que nós fundamos em Urânia, há muitos anos. A gente já começou interessado na questão do estudo. E mais tarde, indo para a FEB, nos ligamos à área de infância e juventude. Quando surgiu o ESD, passamos então o estudo sistematizado da doutrina espírita a integrar a equipe. E hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita evoluiu depois de 35 anos.
nós temos uma área de estudo do Espiritismo no movimento espírita, né, brasileiro. Então, eu mostro para vocês, esse documento foi o primeiro, Orientação ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD, e ao completar 30 anos, nós fizemos uma logo, que está aqui embaixo, né, e diz assim: colha esta oportunidade, estude o Espiritismo. Então, a logo traz o trigo, uma espécie de livro aberto que vai iluminando, né? E então, mais tarde, quando foi criado a área de estudo do Espiritismo, aí esse documento, ele foi incorporado neste outro aqui, que é uma orientação à área de estudo do Espiritismo. Vocês podem ver a diferença da grossura de um para o outro, não é? E hoje, o movimento espírita no Brasil orienta a Casa Espírita a ter um leque de oportunidades para o frequentador. A gente costuma fazer uma imagem, a pessoa chega na Casa Espírita e o ideal é que ela seja recebida, acolhida. Não chega lá como alguém que senta, ninguém nem viu, às vezes fica 6 meses vindo, ninguém nem sabe quem é a pessoa. Isso tem que acabar, não é? Nós temos que aprender com os nossos irmãos protestantes a receber as pessoas, não é? Por isso que é ideal que o grupo não seja muito grande, porque aí todo mundo se conhece, né? Todo mundo se acolhe. Então a pessoa chega ali, ideal é que ela seja recebida por alguém que converse com ela, saiba, não é? Se ela já frequentou algum outro lugar, de onde ela está vindo, e mostre para ela, explique para ela como é que é a instituição. Então, se é uma instituição pequenininha, que tem só uma palestra, vai dizer para a pessoa, né, que é o dia que a pessoa foi lá, ó, nós só temos essa tabela, seja muito bem-vindo, com o tempo nós vamos crescer, esperamos que você cresça conosco aqui. Receber a pessoa, não é? Mas vamos dizer que a casa já tenha mais outras atividades. Aí a pessoa chega lá e tem uma palestra, mas também tem um estudo, não é, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, não é, um outro dia de atividade. Então explica isso para a pessoa, diz qual é o dia, qual é o horário, e convida para ela vir, para trazer, convidar os amigos, familiares, essa coisa toda, não é? E uma casa assim um pouco mais de gente, ela poderá ter, vamos lá, a pessoa chega, tem a palestra pública, ela pode ter um grupo de estudo de acolhimento, uma introdução ao estudo do Espiritismo, por exemplo, que é um grupo de acolhimento, de receber a pessoa. A casa pode ter o atendimento fraterno, que está dentro da área de atendimento espiritual. A pessoa precisa de um diálogo, conversar com alguém e tal. E daí, não é, vai identificar quais são suas necessidades e provavelmente essa pessoa será convidada à palestra ou às vezes até já a entrar num grupo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mas aqui também nós temos o estudo aprofundado da doutrina espírita. E ainda tem o estudo da obra básica, que se desdobra nos 5 livros principais codificados por Allan Kardec, não é? Então é um verdadeiro leque de opções que a pessoa vai encontrar para ela se ligar. Tem alguma hierarquia entre esses estudos? Não tem hierarquia nenhuma. Vai depender da conversa mesmo, não é? Que vai ter com a pessoa. Porque tem gente que já estudou, já frequentou outras casas espíritas, já tem uma noção, e tem gente que chega lá e não sabe nada, nunca viu, né? Ouviu falar e precisa de ser ajudada, não é? Para poder se integrar dentro da casa. Bom, a Fernanda falou que o estudo é base, não é? Allan Kardec iniciou naturalmente a atividade espírita pelo fenômeno. O que havia na época de Allan Kardec? O que havia, gente? Mesas girantes, né? Então era fenômeno mesmo. Cara, você tá ali porque eu quero te olhar. Tá, por favor, fique à vontade. É que tá mais assim difícil. Fica lá fica melhor para você me ver. Aí, Kardec foi, recebeu um convite, né? Ele ouviu falar da coisa, né? Ouviu falar daquilo que estava acontecendo. Ele achou natural, né? Porque ele conhecia o magnetismo e pelo magnetismo se podia movimentar os objetos, era até natural isso. Mas aí ele encontra de novo, né? Depois a pessoa, o senhor Fortier, que vai dizer para ele, as mesas não estão só se mexendo, não estão respondendo as perguntas. Ele fala, epa, espera aí,
Agora não dá para aceitar isso não, a não ser que me prove que a mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar. É uma coisa lógica, né? Como é que a mesa vai responder pergunta? Aí, passado mais algum tempo, ele encontra um tal de seu Carlotti. O homem era entusiasmado para valer, né? Assim, efusivo como a Fernanda, falava pelos cotovelos, né? Descendente de italiano. E aí Kardec acabou sendo convencido a ir ver, né? E foi parar logo na família Boudin. Tinha duas menininhas, duas jovenzinhas, médiums. E ele começou a olhar aquilo e ele percebeu logo de cara que aquilo não era uma brincadeira, não. Que ali tinha coisa séria por detrás da coisa, né? Então começou a frequentar e trazer perguntas. E o caráter da reunião começou a mudar. De uma reunião mais frívola, assim, mais de descontração, começou a mudar para uma reunião mais séria. Zéfiro, que já estava lá, continuou, mas passou a responder a perguntas mais, não é, objetivas que Kardec trazia. Outros espíritos se apresentaram e ele começou a recopilar essas perguntas, não é? E respostas. Aí ele foi conhecer um grupo de pessoas, entre eles o seu Didier. Didier era livreiro na época, era editor de livros. E o Didier já vinha fazendo também algumas experiências com um grupo de pessoas e tinha juntado cadernos de anotações. Eles falam em cerca de 50 cadernos dessas comunicações que eram dadas, né? A mesa pá, batendo lá e eles iam anotando as coisas. Foram juntando perguntas e respostas, essas dissertações curtas, e eram cerca de 50 cadernos, não sabia o que fazer com aquilo. Aí quando conheceram Hippolyte Léon Denis Arrivai, era um professor conhecido, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, eles pensaram, pô, a pessoa que pode usar isso, se alguém sabe dar um destino para isso, é esse homem, entregaram tudo para ele. Aí ele vai começar a organizar isso, mas por curiosidade mesmo dele, ele não tinha a menor intenção de publicar nada. Quando os espíritos falam para ele em publicação, ele diz, mas eu não tenho intenção de publicar. Aí os espíritos, vai organizando tudo. Aí ele foi organizando, quando chegou a hora, eles disseram, agora publica. E o Didier deu apoio, né? E foi publicado, então, o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, 501 perguntas. Bem? Aí o livro teve uma aceitação impressionante. Ele vai escrever depois o que é o Espiritismo. E vai trabalhando, recebendo, começa a aumentar. Ele cria em 1858 a Revista Espírita. E vai publicando a Revista Espírita e com ela vai se comunicando com os espíritas que vão surgindo. Os grupos começam a se multiplicar, muitos grupos familiares, informais, sem registro nenhum. Né? A primeira sociedade a se registrar foi a Sociedade Espírita de Paris, também em 1858. E aí os grupos vão se multiplicando, ele vai se correspondendo com esses grupos. 1860, ele edita a segunda edição do Livro dos Espíritos. Agora com 1019 perguntas numeradas. Mais 236 perguntas, desdobramentos. E vai tratar de praticamente todos os assuntos de interesse filosófico da humanidade naquele momento. E com isso nasce a filosofia espírita. Sai do fenômeno e do fenômeno surge então a filosofia espírita. Mas a filosofia espírita, ela traz uma característica. Ela tem um desdobramento moral. E aí vira aquela situação, não é? Que os espíritos vêm para trazer ensinamentos. Mas Kardec diz que das primeiras coisas que ele aprendeu no contato com os espíritos foi que os espíritos nada mais eram do que os homens sem corpo de carne. Assim como haviam homens maus e bons, haviam espíritos também maus e bons. Assim como havia homens inteligentes, instruídos, e homens que não eram instruídos, também os espíritos do mesmo jeito. Então, ele descobriu que os espíritos também tinham opinião pessoal. Que às vezes respondiam a pergunta sem se preocupar se era verdade ou não. Ele, então, teria que examinar isso à luz da razão. Não podia publicar e dizer, foram os espíritos que falaram.
Ele tinha que examinar se tinha coerência. E foi criando um método que ficou conhecido como o controle universal do ensino dos espíritos. Quando ele tinha dúvida, ele elaborava uma pergunta e mandava para vários médicos de vários lugares da França, recebia as respostas, comparava tudo e via o que era coerente. E daquele conjunto ele escolhia que mais representava ou juntava tudo e redigia uma resposta que fosse conforme os espíritos tinham falado, juntando o conteúdo que eles mandavam de vários lugares. Então foi aí que ele foi compondo o Livro dos Espíritos. Para 1860 sair a segunda edição. Uma obra coletiva, com vários médiuns em vários lugares, várias pessoas perguntando e Kardec coordenando todo esse processo. E na introdução do Livro dos Espíritos ele vai colocar: se reconhece um estudo sério pela continuidade que se lhe dá. Tudo bem, gente? Continuidade não é a gente ler hoje, daqui a uma semana a gente pega de novo e dá uma olhadinha. Continuidade é realmente ter um método, não é? É uma dedicação àquilo. Eu vou citar aqui um filósofo, historiador americano chamado Will Durant, não sei se vocês viram alguma coisa dele. Na minha adolescência, um vendedor de livros bateu na porta e eu fui lá e eu vi, ele estava vendendo uma coleçãozinha pequena de livros, eram 4 livros só. E entre eles estava um de Will Durant. Aí eu fui lá perguntar para minha mãe se ela tinha dinheiro para comprar os livros, que eu queria ler aqueles livros daquele homem. Aí ela tinha o dinheiro, compramos os livros, e entre eles estava esse de Will Durant, onde ele faz a seguinte proposta: ele apresenta a seleção de uns 400 textos. Às vezes o livro inteiro, às vezes capítulo do livro, às vezes alguns textos, ele apresenta essa relação e faz o seguinte comentário: quem leia esses textos que eu estou aqui recomendando, 1 hora por dia, 7 dias na semana, durante 4 anos, se torna um filósofo autodidata. Aí eu logo pensei assim, né? Será que nós temos textos selecionados do Espiritismo que vale a pena ler? Eu pergunto, temos? Quais são esses textos? Vamos lá, gente. Quem foi que primeiro selecionou esses textos para nós? Não foi Kardec? Então, olha lá. Nós temos os 5 livros da codificação. Nós temos outras obras que ele editou, não é? Nos 5 são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Aí, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tem o que é o Espiritismo. Ele escreveu também o Espiritismo na sua mais simples expressão. Mas vamos ficar com os Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Vem o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Depois tem obras póstumas. Mas também tem 12 volumes da Revista Espírita, que ele escreveu de próprio punho. Tá bem? Então, nós já temos esses textos selecionados. Depois nós temos os chamados clássicos, que trabalharam na época de Kardec e logo em seguida a ele. Nós temos alguns que são fundamentais que nós precisamos ler, como Leon Denis, Camille Flammarion, Shelley, Gabriel Delany. Precisamos ler esses autores. Eles são clássicos do Espiritismo, fizeram os estudos. E entre esses aí, Kardec, num dado momento, quando ele descobriu que ele tinha uma missão, ele preocupado, ele perguntou para o Espírito de Verdade: e se eu falhar? Alguém lembra de ter lido o que foi a resposta? Tem outros. Outra pessoa vai fazer. Olha a resposta do Espírito de Verdade para ele. E você acredita que Deus depositaria uma obra como essa na cabeça de um único homem? Se você falhar, outro fará no teu lugar. E um desses 4 faria no lugar dele. Que no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cita 4 auxiliares que vieram nas diversas áreas do conhecimento. E um desses 4, naturalmente, teria dado continuidade. Leon Denis é um deles. Tá bem? Então, nós temos uma obra monumental aí, gente. Depois, nós vamos ver, não é? O surgimento das obras que a gente chama subsidiárias,
com médiums de Portugal, depois do Brasil, não é? E alguns autores aqui mesmo dos Estados Unidos, que são livros que vale a pena também a gente conhecer. Então nós vamos citar alguns, como o Chico Xavier, como o Divaldo Franco, como Raul Teixeira, nós temos a Ivone Pereira. Então são alguns autores, estou citando apenas alguns, que vale a pena a gente conhecer, alguns médiums, não é? Tem uma obra monumental. Então olha só que interessante, se nós nos dedicarmos todos os dias, 1 hora por dia, 7 dias na semana, durante 4 anos, estudando essa obra, depois de 4 anos nós nos tornamos uns filósofos autodidatas em espiritismo. Olha que interessante, não é legal? Filósofos autodidatas do espiritismo. 1 hora por dia. Poxa, mas vem cá, vocês têm 1 hora por dia para ler? Só por curiosidade, quem tem 1 hora por dia para ler? Ela tem, ele tem. Alguém mais tem 1 hora por dia? Ele tem. Tem também. Dá para achar 1 hora, não dá? Sim, dá pra ir, a gente acha por Facebook, né? Oh, tá vendo aqui, ó? Muito bem, isso aí. Eu ia falar televisão, já não é mais televisão, não é Facebook, né? Quanto tempo a gente gasta na frente, não é, da internet? Até tristeza. Então, tempo é questão de prioridade. A gente é que define o que vai fazer com o nosso tempo. E o tempo passa, gente. Se a gente estabelecer o programinha e começar a estudar todo dia 1 hora, anotando as dúvidas, né? A gente não vai ler, vai aprender de saída, né? Eu vou ler e já vou entender tudo. Se eu nunca li nada a respeito, lógico que eu vou ter dúvidas. Um caderninho do lado anotando as dúvidas que vão surgindo, não é? Anota a página do livro, o nome do livro, a página onde você viu aquilo lá e anota no caderninho a dúvida. Aí vem para o centro espírita e despeja em cima da Fernanda, quem estiver dirigindo. Tem que ajudar a responder, não tem? E aí a gente se reúne e apresenta para o pessoal, a gente se espanta, acha que alguém, não é, que está junto com a gente, nem sabe, e a pessoa às vezes dá a resposta que a gente não tinha conseguido. Isso aí nós vamos nos ajudando, sabe? Então, vamos todo dia fazendo isso, os 4 anos vão passar de qualquer jeito. Se eu fizer ou não fizer, vai passar os 4 anos. Agora, se eu fizer, depois de 4 anos, eu já não serei mais a mesma pessoa. Tá bem? Então, só para a gente afirmar, nós não podemos dizer aqui recomendar para vocês aquilo que a gente não faz, tá bem? O Espiritismo é uma doutrina coerente. A gente tem que fazer aquilo que a gente está aprendendo lá. Então vai mais ou menos, eu tenho que fazer conta sempre, né? Vamos botar aí uns 25 anos que a gente está estudando Kardec todo dia. Tá bem? Então quando termina a Revista Espírita 1869, a gente começa de novo com o Livro dos Espíritos. Tá bem? Agora eu estou lendo a Revista Espírita, que é 1859, que eu estou lendo agora. Porque eu comecei em 1858 de novo, tá? Então quando eu terminar 1869, eu vou retornar lá para o Livro dos Espíritos. Quanto tempo foi? Na primeira vez levou muito tempo, porque eu estava estudando, não era a primeira vez que eu estava pegando aquilo, então levou bastante tempo. Agora, hoje em dia, a gente cumpre esse ciclo mais ou menos a cada 3 anos. Estudando mesmo. 1 hora por dia. Aproximadamente. Tem dia que é menos, outro dia um pouco mais. Em função das viagens, essa coisa toda. Às vezes eu vou fazer a leitura dentro do avião, porque não deu, né, para fazer logo cedo, que eu prefiro fazer logo de manhã. Uma das primeiras coisas ao levantar, não é? É agradecer a Deus a bênção da vida, agradecer pela noite de sono, pedir pelo dia e leiturinha. A gente levanta um pouco mais cedo, se é preciso, não é? Mas às vezes, pelo atropelo das coisas, entro dentro do avião, ainda não fiz minha leitura, então vou fazer, não é? E isso aí ajuda muitíssimo. Agora, lógico que tem outras leituras que a gente precisa fazer além de Kardec. Então há momentos, às vezes, que a gente divide. Meia hora Kardec, meia hora André Luiz. Comigo aconteceu quando eu fui ler o Livro dos Médiuns a primeira vez, eu era jovem, deveria estar com uns 15 anos mais ou menos, eu tive problemas que a mediunidade começou a despontar.
a surgir a mediunidade. Eu já tinha tido manifestações e tudo, né, esporádicas e tal, e ao ler o Livro dos Médiuns a coisa pegou. E aconteceu uma coisa muito esquisita. Parece que a gente está ficando meio doido, né? As linhas trocavam de lugar. As letras embaralhavam todas, eu não conseguia ler. E aí eu estava com a mediunidade à flor da pele e eu ouvia um espírito falando comigo. Era o meu mentor espiritual, na época eu não sabia bem direito disso. Ele disse assim para mim, volta a ler André Luiz, porque eu já tinha lido André Luiz antes, né? Aí ele disse assim, volta a ler André Luiz. A hora que começar a embaralhar, você lê André Luiz. Lê um capítulo de André Luiz e volta para o Livro dos Médiuns. Eu fiz isso. Começava a embaralhar, eu não ficava mais agoniado não. Catava André Luiz, lia um capítulo, voltava para cá. Até o final do livro. Quando foi chegando mais no final, nos últimos capítulos, já não embaralhava mais. E nunca mais embaralhou. O que era isso, gente? Os nossos inimigos espirituais que não querem que a gente entenda como é que funciona o processo. Então, quando eu li o Livro dos Médiuns, eu consegui entender o que acontecia comigo. Por que eu sofria quando era pequeno? O que era aquilo que acontecia comigo? Que era o despontar da mediunidade, aquela coisa toda. Fui entendendo como controlar, a importância da oração, o estabelecimento de um ambiente de proteção através da prece, não é? O trabalho no bem, a ajuda ao semelhante sempre que a gente tem a oportunidade. Então fomos entendendo essas coisas e aí a gente vai controlando a nossa situação, a nossa vida melhora. Mas os inimigos que a gente traz do passado, eles não querem, então eles dificultam as coisas pra gente. Vão nos dissuadir, vai aparecer, a gente está lendo e faz plim! Opa, deixa eu só dar uma olhadinha, né? E a leitura já foi, porque aí 15, 20 minutos depois a gente levanta a cabeça, ih, agora está na hora de eu... A leitura já foi. E o campo vibratório cai completamente. Desculpa a expressão, vai para a breca, né? Tá certo, gente? Então tem que silenciar o bicho mesmo, não é? Deixar de lado, é 1 hora sem contato com ele. Depois a gente cuida dele, porque tem que cuidar, né? Tem que dar atenção para as pessoas. Hoje em dia isso vira escritório, né? A gente trabalha por aqui. Então, aquela questão da segunda tela, hoje já não é mais segunda, tem terceira tela, né? O computador ligado, isso aqui e o tablet ali do lado, né? Para as consultas, aquela coiseira toda. Então, a gente também trabalha com isso aqui. Mas tem que ser muito consciente, tomar muito cuidado, porque senão nós somos absorvidos pelas coisas do mundo. Temos muitas distrações, não temos? E muitos problemas também, às vezes familiares, não é? Às vezes a luta pela sobrevivência. Mas e aí, o que vocês acham? Dá para fazer uma leitura de Kardec todo dia? Talvez meia hora. Muito bom que você colocou. Eu estava fazendo pela internet esse comentário com um grupo em espanhol, né? Nós temos um centro espírita em espanhol, todo pela internet. Aí eu falei isso, né? Disse, olha, a pessoa que não tiver 1 hora por dia, leia meia hora, no mínimo 15 minutos. Aí uma companheira interrompeu, falou, não, Carlos Campetti, não abre exceção, senão todo mundo vai ficar lendo só 15 minutos. Fica na consciência de cada um, não é isso? Tá bem, gente? Bom, nós estamos falando de estudo. Vocês acham que é possível estudar o Espiritismo todo dia em casa? É possível? Será que dá? Meia hora por dia. Agora com o YouTube, dá para estudar facinho. Com aquelas palestras do YouTube, Aham. os audiobooks, Uhum. da hora que você está fazendo a janta, eu estou ouvindo. Aham. Então, nós temos vários recursos, não é? Agora, um não substitui o outro, não é isso? Será que só ouvindo palestra é suficiente? Não. Atenção, muito cuidado com isso. O nosso paizinho, ele desencarnou agora recentemente, 86 anos desencarnou. Não, 88, perdão. Ele, quando tinha mais ou menos 50 anos, ele disse uma vez para mim e para o meu irmão Geraldo, não é preciso ler não, porque a gente vai no centro, ouve a palestra, naquele tempo não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E nem gravava as palestras direito, né? Tinha que ir no centro mesmo.
Aí a gente vai no centro e ouve as palestras, a gente aprende também. Aí o Geraldo olhou para mim, eu olhei para o Geraldo, né? E o nosso pai sempre ensinou a gente a ter o valor da própria opinião, mesmo com ele. Aí nós falamos, papai, o senhor desculpa, quase que falamos juntos, mas nós não concordamos com o senhor não. Porque quando a gente vai ouvir a palestra, a gente ouve de segunda mão o que o palestrante leu e entendeu do que ele leu. E vai colocar as experiências dele, ele vai examinar conforme o ângulo dele. Agora, para a gente ter um contato de primeira mão mesmo com o autor, saber o que o autor escreveu e examinar conforme a nossa ótica, tem que ler. No dia seguinte, ele foi na minha mãe e perguntou, Cida, onde é que está aquele livrão que você comprou do Kardec aí? Porque ela comprou um livro que tinha os livros todos juntos de Kardec. Aí ela falou, tá ali no armário. Ele pegou e a partir dali, ó, e ele era analfabeto, hein? Tá? Aprendeu a ler com o irmão dele e a fazer contas. Nunca foi na escola. Ele queria ir, mas o pai dele disse, Arlindo, o que você quer? Eu deixo você e os outros, como é que vai ser? A gente tem que ganhar o pão de cada dia, não é não? Era assim que pensava naquele tempo, né? Tinha que trabalhar para poder sobreviver. Família grande, 9 irmãos, aquela coisa toda. Então, ele não pôde estudar, mas aprendeu a ler para ele mesmo. Então, ele sentava e lia. E leu a vida inteira. Ele desencarnou, eu subi lá, na casa tem a parte do alto, e aí eu falei, mamãe, olha o livrinho do papai ficou aqui com o lapisinho, que ele fazia as anotações, e o caderninho dele, de anotar as coisas, né? Falei, tá aqui ainda, mamãe. Ela falou, mas ele subiu no dia, até no dia que ele desencarnou, ele subiu, que ele desencarnou à noite dormindo, né? Ele subiu aqui para ler. Então, até o último dia, ele subiu, sentou no lugarzinho dele e fez a leitura. Então, a gente pode se superar, sabe, gente? Com desejo, disciplina, né? Agora eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou perguntando se é possível estudar com a família em casa, não sozinho. O que vocês acham? Acaba tirando um pouco o foco da reflexão individual. Uhum. Ou pode, não sei. Tá bem, não, tem que falar isso aí. O que mais, gente? Mas o Evangelho no Lar é um instrumento. Aí, olha, o Evangelho no Lar já é não é? Que a gente faz um dia na semana, uns 40 minutos a 1 hora, não é isso? E convida os amigos. Isso. Olha aí, convida os amigos, vizinhos às vezes, a outros familiares, né? Ótimo. Muito bem. E só tá dando briga. É. Só tá dando briga. A família não é toda espírita? Não, né? Então a gente não pode impor, né, gente? A gente convida, mas não pode impor. Eu conheci uma senhora, ela não podia nem estudar na sala, porque a televisão estava na sala e ninguém queria parar a televisão. Aí ela ia para o quarto e estudava lá sozinha. Com o tempo, um filho aderiu. Tá? Levou um tempo, o filho aderiu. Viu que ela sempre estudava, foi para junto. O Evangelho no Lar, tá? Que ela fazia uma vez por semana, o filho aderiu. Aí foi passando mais um tempo, né? O marido começou a prestar atenção, que o filho estava mudando, estava diferente. E começou a conversar com ela. Ela perguntou, por que você acha que ele está diferente? Aí o marido olhou desconfiado para ela, né? Ué, é por causa desse seu estudo aí, será? Ela, o que você acha? Passado mais um tempo, o marido também sentava. Puderam desligar a televisão, pelo menos uns 40 minutos na semana, não é? Para sentar e estudar. Paciência, não obriga não. Convida. E ela começou sozinha? Tipo assim, eu começo sozinha? Sozinha. E faz o seu evangelho. Escolhe o dia da semana, o horário, porque você não vai estar sozinha. E eles sabem, todo mundo Seguramente. na casa fica sabendo. Todo mundo sabe. Eu vou estudar o evangelho e convido vocês, se quiserem estar comigo, desde quando for começar. Tal dia, tal hora, toda semana. Quem quiser, seja bem-vindo. Coloca a aguinha lá para fluidificar em cima da mesa, não é? E faz. Não pode ser na sala onde está todo mundo vendo televisão, vai para um local onde seja. Né? Se tiver a cozinha ou o quarto, onde seja. Não é? E vai fazendo, e vai fazendo, e vai orando por todo mundo. Eles estão lá vendo aquelas porcarias na TV, você está orando por eles. Não é? Porque cá para nós, né? O que tem de coisa ruim na televisão, pelo amor de Deus, gente,
Então, agora nós já temos a opção de escolher outros canais, né? Tem canais que são melhores e tal. E cabe a nós espíritas temos que renovar isso, porque eles estão acompanhando aí pelo satélite, sabe que canal a gente está vendo. E eles põem aquilo que a maioria vê. O dia que nós mudarmos e vermos, não é, canais que são mais assim, né, de história, de geografia, de coisas mais nobres, filmes que não sejam tão agressivos, vai começar a mudar. Naturalmente, tá bem? Ah, mas eu só não vou fazer, uma andorinha sozinha não faz verão. Lógico que não. Mas junta uma andorinha com a outra, que junta com a outra, que junta com a outra, de repente tá aquele verãozão bonito. Tudo bem, gente? Então, é questão de perseverança. Bom, mas é possível, além do evangelho no lar, nós já vamos chegar no centro espírita daqui a pouquinho, fazer um estudo com a família em casa, além do evangelho no lar? Eu vou pedir licença para vocês e vou já fazer uma ressalva. Minha mulher sempre pede que eu faça essa ressalva antes de falar isso. Porque ela diz, não fale sem explicar, porque as pessoas vão achar que a nossa família é perfeita. E não existe família perfeita, não é? E efetivamente não existe família perfeita. Todas as famílias têm lutas, dificuldades, né, têm problemas. Mas nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, no ano 2000, finalzinho do ano, nós viemos para Los Angeles. Ela veio para servir no consulado em Los Angeles, ela é diplomata, e nós chegamos e fomos para casa improvisados, os móveis estavam a caminho, e os móveis chegaram entre Natal e Ano Novo. O Natal nós passamos com uma toalha que a gente comprou, botou em cima do balcão da cozinha, e ali nós fizemos a nossa ceia de Natal, ali, tudo improvisado, tudo descartável, né? Aí já no ano seguinte o nosso Natal foi completamente diferente, porque a gente já tinha feito amizades com muitas pessoas, e aí já foi tudo diferente. Mas aquele Natal foi assim. E os móveis chegaram entre Natal e Ano Novo, quer dizer, o Ano Novo foi aquela bagunça, né? Estava tudo fora do lugar ainda, fomos organizando tudo. Muito bem. Nos instalamos na casa, eu comecei a frequentar um centro e tal, e aquela coisa toda, mas a casa era um ambiente pesado, né, difícil, bastante complicado. E a gente orando ali, fazendo nosso evangelho no ar cada semana, e fazia, eu lia todo dia. Como eu estava licenciado do meu trabalho profissional, eu não podia me empregar aqui, porque marido diplomata não tinha licença para trabalhar, então eu cuidava das coisas espíritas. Então eu fazia textos, trabalhava, já tinha um computador onde eu, não é? Mas o ambiente tremendo. Com 6 meses nós perdemos a moça que veio para ajudar a cuidar, que o nosso filho é autista. Então a gente precisava de alguém para nos apoiar. Ela já estava meio desconfiada assim, já falava algumas coisas meio estranhas, mas aí um dia, a maçaneta da porta, que é cega de fora, vocês sabem, aquelas maçanetas cegas que só abre por dentro ou com chave do lado de fora. Ela estava com a minha filha, ouviram um barulho, foram olhar a porta, a maçaneta girou e abriu sozinha a porta. Aí ela disse, vocês são os bruxos! Foi correndo pro quarto dela, meteu tudo dentro da mala de qualquer jeito, saiu pela porta embora, nos largou na situação, né? Aí eu tive que assumir aquele papel, né, feminino do casal, que a minha mulher trabalhando fora, eu tive que cuidar da casa. 2 anos e meio cozinhando para a família, aquela coisa toda, dividíamos a tarefa, não é? E naquele período, então, já estava mais ou menos próximo de 1 ano da gente estar ali, a Vera, minha mulher, recebeu uma inspiração que a gente tinha que fazer uma leitura diária do Espiritismo em casa. Aí ela falou para mim isso, eu falei, impossível. Eu não achava, que jeito que ia ser, porque boa parte dos dias eu já estava comprometido com o movimento espírita. Todo dia, ainda se fosse 1 ou 2 vezes na semana, mas todo dia não dava não. Eu falei para ela que não ia dar não. A filha estava aborrecente, 14, 15 anos, não queria saber de leitura coisa nenhuma. O quarto dela era tudo com blackout, luz negra. O namorado sabia que ela adorava, então ele dava livros de vampiro para ela e muito ursinho de pelúcia. E a tela do computador dela era Blair Witch. Vocês viram esse filme? Só sobra a câmera no final.
Então, era aquele ambiente, na parede ela tinha um pôster, entrevista com o vampiro. E a casa, aquele ambiente daquele jeito, né? Então, não queríamos. O tempo foi passando, um belo dia, eu estava muito chateado, né? Aí deu uma bronca nos espíritos. Olha a petulância da gente. Disse, poxa, como é que fica, né? Vocês têm que fazer a parte de vocês. Aí eu percebi o espírito se aproximando, né? A minha mulher sentiu a inspiração e eu pude vê-lo, né? O avô dela disse assim para mim, nós estamos fazendo a nossa parte. Vocês é que não estão fazendo a vossa. Eu falei, mas como que não? A gente faz o evangelho toda semana, eu leio todo dia o evangelho, a Vera também lê o evangelho, eu faço trabalhos espíritas em casa, como é que nós não estamos fazendo a nossa parte? Aí ele disse assim, e a leitura que eu recomendei para a Vera já faz mais de 3 meses? Aí eu falei, Vera, quem te inspirou aquele dia foi seu avô, nós vamos ter que começar a leitura. E aí a Lívia foi voto vencido, que a gente espertamente combinou que sempre seria assim, né? A gente votava entre a gente, o filho autista ele não tinha condição, então nunca dava empate, era 3. Aí decidimos fazer a leitura e ela disse, eu não leio. Não precisa ler não, filha. Você senta no sofá, né, e fica acompanhando. Não sento não, eu deito. Ele pode deitar, filha. Ela deitava e botava a almofada na cara. Aí nós começamos, né? Kardec, cada um lia 3 folhas, dava 6 páginas cada um. Aí quando nós vimos, estava terminando o livro dos Espíritos. Sabe? Quando a gente vê, está acabando o livro, gente. Aí fomos para outro e tal. Começamos a ler os romances de Emmanuel. Aí André Luiz. Aí num dado momento ela já sentava, né? Depois passou a ler também. Aí eu quero ler também, então tá ótimo. Aí já aumenta a quantidade de páginas lidas por dia. Aumenta a velocidade da leitura. Já não são mais 2, são 3 a ler. 3 folhas cada um. E ali vamos, e comentando e tal, e parará. E ela que não queria conversar de jeito nenhum no começo, 2 horas depois, às vezes, não queria levantar, queria continuar conversando. Aí um belo dia, ela chega na mãe e diz assim, ô mãe, eu não sei o que está acontecendo não, porque eu não consigo dormir no meu quarto. Eu venho aqui para a sala, onde a gente faz a leitura, e durmo. Eu tenho que levantar de noite para vir dormir aqui, porque eu não consigo dormir no meu quarto. Aí a mãe só perguntou assim para ela, você não sabe por que não, filha? Ela falou, ah mãe, já entendi. Entrou dentro do quarto, arrancou o blackout, pegou a luz negra e meteu embaixo da cama, pegou os livros de vampiro, botou tudo para trás e puxou os livros espíritas para frente, tirou o pôster do Entrevista com o Vampiro da parede, mudou a tela do computador. Ela fez isso? Fez. Fez uma asepsia no quarto, mudou a cama de lugar, botou a cama na janela para receber a luz do sol durante o dia. Naquela noite a minha mulher teve um sonho. Um espírito saía do quarto dela com uma maleta e dizia assim, aqui está um inferno, não dá mais para a gente viver nessa casa. E foi embora. Porque para os espíritos inferiores, quando entra a luz, é um inferno para eles, né? Tudo bem, gente? Então, eu estou contando para vocês da experiência da gente. É possível sim. Até hoje nós fazemos a leitura. A nossa filha está casada, ela teve bebê agora, não é? No dia do nosso evangelho, a gente chama para ela participar do evangelho. E eles fazem o evangelho no dia deles em casa. E nós lemos todo dia com o Daniel em casa. Que ele é autista, ele faz a prece dele, nós fazemos a leitura, aí a gente pergunta para ele, tem comentário, Daniel? Ele fala, comental? Porque ele não fala de jeito nenhum, né? É bem difícil para ele falar. E ele acompanha, a gente faz a prece, ele vai dormir, não é? E agora nós assumimos o compromisso, a Vera e eu. Vamos voltar, vamos para Barbados e vamos retomar a obra de André Luiz. Vamos ler os 2 juntos, assim que o Daniel for dormir, depois da leitura com ele. Nós vamos reler todo André Luiz, depois Manuel Filomeno de Miranda. Com a Lívia nós lemos Memórias do Padre Germano 4 vezes, ela adorava o livro. Lemos o Novo Testamento, gente, 2 vezes, inteiro, tá? Mas por que o Novo Testamento? Porque o Evangelho de Jesus é o cimento, a base do Espiritismo. Nós precisamos conhecer o Novo Testamento. Então nós estudamos uma vez de ponta a ponta, começando com Mateus, e depois, numa outra etapa, nós pegamos Mateus e aí nós íamos aonde estava as citações que, não é? E marcando aquilo que a gente já tinha lido nos outros.
Então, eu digo para vocês, é liberador. Liberador. Nossa filha hoje é espírita graças a isso. Que mudando tanto essa coisa toda, não é? Ela não tinha muitas vezes centro espírita para frequentar. E naquele tempo que nós instalamos então a leitura, eu perguntei pro avôzinho, quanto tempo para limpar o ambiente? Ele falou, vai levar no mínimo 1 ano, se vocês não pisarem na bola. Levou 1 ano e 3 meses para esse espírito sair, que nem eu contei para vocês. Só que quando esse espírito saiu, estava instalado na casa, porque logo depois nós começamos um outro trabalho, junto com algumas pessoas, o Evangelho no Lar na casa de uma pessoa, que a gente convidava as pessoas para irem, que a intenção era fundar um centro espírita, e em casa, na nossa sala, a gente fazia o estudo da mediunidade. O povo não presta atenção, então eles não ouviam o estudo da mediunidade, ouviam mediunidade e vinham. Aí chegava lá, era um estudo da mediunidade. Chegamos a ter 26 pessoas dentro da sala. Aí propusemos alugar um local e criamos um centro espírita em Los Angeles, o segundo centro espírita de Los Angeles, que está até hoje lá, Blossom Spiritist Society. E naquele período que a gente estava fazendo a leitura em casa, a gente sentiu os espíritos vindo, foi criando um oásis de luz. E os espíritos familiares recebiam os espíritos que vinham meio desorientados, via aquela luz e tal, puf, botava eles para dentro para ouvir a leitura que a gente estava fazendo na família. Quando nós instalamos o estudo da mediunidade, a coisa começou a se ampliar. Então criaram como tendas de socorro. Sabe essas tendas hospitais assim, transitórios? Quando nós criamos o centro, foi trasladado isso para lá e se criou um hospital. Hoje, se a gente tem mediunidade, chega em Los Angeles, onde está o centro, tem uma torre de luz. Ela sobe lá em cima e fica o tempo todo, como um farol daqueles, não é, de atalaia, girando, e os espíritos vêm chegando, de diversos lugares. Vejo, não assim, não é todas as vezes, mas eu pude visualizar isso algumas vezes que eu estive lá. Tá bem? A gente sente aquela vibração, aquele ambiente diferente. Então eu digo para vocês, o lar nosso, quando a gente instala um estudo lá, o nosso lar é uma extensão do centro espírita que a gente está frequentando. Os espíritos vêm, o centro espírita às vezes não tem trabalho todo dia, não tem atividade todo dia, mas a gente tem o Evangelho em casa. Então eles levam os espíritos lá para participar com a gente. Ah, mas o meu lar não vai ser invadido, está protegido pela espiritualidade amiga, pelos espíritos familiares. Eles vêm e são levados. Tudo bem, gente? Então, eu estou contando para vocês do que é possível fazer. Nós enfrentamos nossas lutas? Sim, enfrentamos. O nosso filho estava sentado no sofá, lá em Caiena, não faz muito tempo. E a Vera estava com ele e, de repente, ele olhou para a porta, que estava fechada, e falou, o que é isso? Assustado. Aí a Vera perguntou, o que foi, Daniel? Aí ele veio para cá, olhou para ela e falou, graças a Deus. Porque ele viu o espírito tentando entrar e não conseguiu. Então ele agradeceu a Deus porque o espírito foi embora. Ele chega, tenta entrar, tem a barreira vibratória, eles vão embora. Tá bem? Mas entra algum de vez em quando, entra. Infelizmente nós pisamos na bola de vez em quando. É só se descuidar. É só pensar mal de alguém, sabe? De repente você está buscando algum filme na televisão, aí encontra alguma coisa, começa a ver o filme, aquele filme pesado, danado. Ih, caramba. Abre brecha. Não pode, tem que desligar ou trocar o filme, porque entram mesmo. Eles entram, sentam no sofá, assistem com a gente e depois não quer ir embora. E se vai falar alguma coisa, diz, mas você me convidou. O que você quer? Você me convidou. Eu não convidei nada, lógico que convidou. Você não botou o filme, eu também queria ver, eu entrei, ué. Assim mesmo, sabe? Então tem que ter uma vigilância tremenda, né? E a gente está lidando nesse mundo de vibrações. Muito bem. É possível ler sozinho, é possível fazer o Evangelho no lar, é possível estabelecer um estudo com a família. Se não estabelecer com a família, a gente continua fazendo sozinho, não tem problema nenhum. Pode fazer o Evangelho no lar sozinho, convida às vezes os amigos, convida outros familiares, vizinhos, se for o caso.
E a casa espírita? Será que é importante o estudo na casa espírita? Sim, é por causa do ambiente lá, Uhum. porque lá está protegido. Muito bem. Então, um ambiente já protegido pela espiritualidade, não é? Tudo bem? O que vocês gostariam, quando fossem num centro espírita, de encontrar como estudo? Quando vocês vêm para o centro, o que você tem... O que você gostaria de encontrar no centro espírita? Pode falar. Não, passe. Passe, Acho que palestra. palestra. No dia a dia, assim. Uhum. Espiritismo no dia a dia. Uhum. Palestrando sobre um tema da atualidade. Certo. Para fazer um link, talvez, com a doutrina, com o que está acontecendo na prática. Muito bem. O que mais, gente? Muito bom. Excelente. O que mais? Paz. Oi? Quando eu penso no centro espírita, eu estou buscando paz, Paz. serenidade, Serenidade. Uhum. estudo, Estudo. Aprendizado. O que mais? Troca de experiência também, não? Troca de experiência. Ótimo. Né, que era isso que eu tô trazendo aqui. Olha aí, falaram quase juntos. De novo, normalmente quando você vai numa igreja, uma coisa é unidirecional. Você recebe Uhum. e no centro espírita normalmente você tem a oportunidade de poder falar e escutar e essa troca de experiências faz com que você já todos cresçam e todos aprendam juntos. Muito bem. Ótimo. O que mais? O que vocês esperam no centro espírita? Eu gosto de chegar, eu não sei se eu conheci o Benjamin Rodrigues, Oh! e quando a gente, aquele centro tinha uma energia que eu nunca mais vi em lugar. Uhum. E eu via a doutora Bezerra trabalhando. Muito bem, muito bem. Um posto de socorro em cima. Isto. E toda vez que a gente ia lá, a gente chegava, estava assim meio escuro, e tinha aquela paz no ambiente. Então Uhum. a gente fazia os trabalhos, aí ao final a gente conversava, batia papo, era Muito bem. Isso. só entrar. Tinha um cafezinho, né, no final. Eu me lembro. E é só entrar no centro, já era um tratamento. Isto. A energia era Uhum. tão forte. Isto. Aham. Eu nunca mais vi. Então, Pois é, o Benjamin Rodrigues estava ontem conosco em San Antônio, na primeira palestra lá do grupo, não é? Assim como outras pessoas. É, como outros espíritos também estavam conosco, o Vanderlei Marques, por exemplo, não é? Muito Sotomayor. É, Armando Sotomayor, que a gente conheceu na primeira vez que a Fernanda nos recebeu aqui. Então, é muito interessante isso. Nós podemos criar isso, não é? Que você encontrou lá no grupo com o Benjamin. o Benjamin era forte. Ele era firme, ele era rígido, disciplinado. Tinha gente que não gostava e não voltava mais. Era ou não era? Tinha gente que ia uma vez só e não voltava mais. Mas o centro era um oásis, não é? A gente chegava ali e sentia o que ela descreveu aí, ó, certíssimo. Aí no final aquela conversa gostosa, tomando um cafezinho, não é? Então nós podemos criar isso? Pode, gente. O centro deve ser isso. Tem que ser isso. Para a gente se sentir acolhido. E quem é que cria essa vibração? Eu acho que todo mundo. Nossa, isso. Tendo seriedade. no Isso. trabalho. Fraternidade. E nós formamos uma família, chega uma pessoa e vem falar mal de um de nós, a gente não aceita não. Não é? Porque nós estamos fazendo um esforço de melhorar. Lógico que a gente tem defeito. Mas por que tem que apontar o defeito? Por que não tem que ver uma coisa boa? Não é não? Então a gente realmente cria aquela vinculação e ninguém fala mal de ninguém e nem aceita que ninguém fale. Porque nós estamos trabalhando pelo melhor. Não é? E quando tem alguma coisa para falar, chega e fala. A gente está trabalhando junto. A Fernanda percebeu que eu estou fazendo alguma coisa que estou pisando na bola. Ela chega em mim e diz para mim. Ô Carlos, o negócio é o seguinte, nós estamos tentando fazer o trabalho, mas está me parecendo que parará. Se eu estou meio perturbado, eu não vou aceitar. E se vocês, os outros estão e percebem que eu não estou aceitando, já sabem que eu preciso de oração. E não aceito o que eu vou propor, porque eu vou propor besteira para vocês, tem que ficar atento. Deu para perceber? Porque essa pessoa que não está muito bem já começa a sugerir, ó, a Fernanda, hein? Vocês não estão sabendo, deixa eu contar para vocês como é que é.
É desse jeitinho, não é assim que a coisa acontece? A hora que a gente vê, tá aquela coisa toda, né, aquela vibração negativa, porque os espíritos inferiores entram, gente. Isso é brecha para eles entrarem. Um centro, como ela descreveu do Benjamin, é porque ninguém fala, só fala coisa boa. Não é só lá no ambiente, não. Logo que desencarnou o Benjamin, um dia eu vim para Miami, a Aide ainda estava bem, a mulher dele, agora